Obrigado, Genta. Vamos começar aqui, pessoal, falando um pouquinho do cenário macro, da performance aqui, né, dos nossos fundos em janeiro, agora no início do ano, e do que a gente está vendo para frente de cenário macroeconômico. Tá? Então, começando aqui com a performance, né, dos fundos em janeiro, né, os fundos, tanto os PMACO, os PMACO Plus, tiveram retornos negativos no mês. Grande parte dos retornos positivos que a gente teve ali no final do ano, né, que foram até mais fortes em novembro e dezembro especificamente, mesmo com a gente tendo reduzido, né, aproximadamente metade do risco dos fundos nas nossas posições defensivas em Brasil, né, que a gente estava ali trabalhando com viés mais negativo, a forte reversão, né, que a gente viu, a gente vai falar um pouquinho mais dos ativos que a gente viu em janeiro, mesmo com metade do risco que a gente vinha carregando antes, acabou trazendo, né, naturalmente, retornos negativos para o fundo. Então, basicamente, os retornos no mercado local, a gente teve perdas em uma posição comprada, inflação pequena, posição comprada, inflação implícita intermediária, mesmo tendo reduzido aí 90%, né, da posição de bolsa vendida, a gente também teve pequenas perdas em bolsa, a gente teve uma perda numa posição comprada em dólar BRL, né, em dólar contra o real, e uma posição tomada em CDS, né, que tinha andado bastante ali no mês de dezembro especificamente e voltou 80%. Nos mercados globais, as perdas foram menores, a gente só teve uma pequena perda comprada em dólar contra a moeda chinesa, e a gente, do lado positivo, a gente teve ganhos em América Latina, tomado em juros chilenos, e na estratégia Equity Hedge, tá, comandada aí pelo Marcos Peixoto, da equipe de renda variável. Então, fazendo um breve wrap-up aqui desse início de ano, né, novamente, quando vira o ano, os gestores, principalmente os investidores estrangeiros, a gente observa, né, que eles zeram risco, começa tudo de novo e eles podem voltar a alocar. O que a gente viu em janeiro foi uma reversão parcial, assim, daqueles trades, daquelas grandes tendências que vinham ocorrendo ali no ano passado, principalmente no final, ali no segundo semestre do ano passado. A gente pode falar de duas tendências que estavam ocorrendo e ainda a gente acredita que podem continuar lá fora, né? Tem os Trump trades, que a gente chama assim, a gente tem alta das bolsas, a gente tem o dólar forte, a gente tem as taxas de juros mais elevadas, né, com relação aos riscos de tarifas do Trump, imigração e tudo mais. O que a gente viu foi uma ligeira volta desses trades agora no início do ano, pequena volta do dólar contra o G10, mas uma volta muito mais forte do dólar contra países da América Latina, né? Então, se a gente pegar o real, o peso chileno, tá? O dólar colombiano e tudo mais, até o México um pouquinho, a gente viu uma volta disso, e a gente viu também uma queda das taxas de América Latina, com exceção do Chile, tá? Com uma queda mais forte aí, principalmente Brasil e México. Então, a gente começou o ano com essa reversão ligeira do Trump Trade, principalmente América Latina, e a gente, em Brasil especificamente, que teve uma piora muito acentuada ali nos últimos meses do ano, a gente viu uma reversão mais forte, né, do dólar, da bolsa e dos juros nominais e reais. Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho do cenário lá fora. O Genta já antecipou bastante aqui, mas o que isso se traduz em posições para a gente? Então, basicamente, cenário econômico, tá, que está mais fácil do que entender o Trump, né? O Trump tá vai e volta, vai e volta. O que a gente tem tentado fazer aqui na gestão é limpar um pouquinho, tá? Limpa o ruído do Trump. Qual é o cenário econômico americano? Ele continua com uma economia extremamente robusta, né, crescendo aí em torno de 2,5 a 3, com uma inflação também ainda elevada, não convergindo para a meta. Uma inflação aí também em torno de 2,5, 3. Tá? Então, se a economia está forte e a inflação não está convergindo, a gente está atribuindo uma alta probabilidade do Fed permanecer on hold. Né? Ele acabou de manter a taxa de juros parada agora em janeiro. A gente acredita que ele deve permanecer on hold, tá? Nem cair, nem subir, provavelmente ao longo de 2025 inteiro. Então, diante desse cenário, a gente já vinha trabalhando com posições, tá, tomadas em taxas americanas. Por que tomadas em taxa? Porque o mercado precifica aí quase duas quedas de juros ao longo de 2025, né, duas quedas aí, que seja no meio do ano, no final do ano, e a gente acredita que o risco, a assimetria está mais para ele não cortar.
do que cortar 4 vezes, né? Então a gente fica discutindo qual o maior risco, ele cortar 4 ou não cortar nenhuma. A gente acredita que é cortar nenhuma. Então a gente tem esse viés, já vinha com esse viés antes do Trump, a gente também vinha com viés comprador em dólar, né, contra o euro, contra a moeda chinesa, e a gente também tinha um viés de comprar a bolsa americana, tá? Então, tirando o ruído do Trump, essas eram as nossas posições e vieses. O Trump assume, tá? O que que muda no cenário? Na parte de juros não muda, não muda nada. Pelo contrário, a gente ganha uma opção. A gente acredita que se o Trump fizer alguma coisa, isso seria altista para juros, tá? Porque seriam medidas inflacionárias. Então, quais são as medidas que estão em debate? Tarifas, que são inflacionárias, e a parte de imigração, né? Se ele deportar muitos imigrantes, isso é altista para salários, né, reais na economia americana, né, menos oferta de mão de obra. Então, no nosso entender, se a gente já tinha um viés tomador de juros, mesmo que o Trump não faça nada, a gente acha que os juros é para cima. Se o Trump fizer, a gente acredita que seja mais altista ainda. Então, a gente está mantendo posições tomadas em juros ao longo da curva americana. A única coisa que a gente fez agora, recentemente, foi encurtar a parte da posição, que estava mais na parte longa, a gente trouxe mais para a parte curta da curva de juros. Com relação ao câmbio, a gente também estava carregando posições compradas, né, principalmente contra o euro, contra o yuan. A gente adicionou também, no último mês, uma posição comprada em dólar contra a Índia, contra a moeda da Índia, tá? Mas a posição se baseava no excepcionalismo americano, que a gente falou, né? Estados Unidos cresce mais do que todos os outros países, e diante do risco do Trump de tarifas e tudo mais, a gente acredita que vale manter, tá? Principalmente aí contra a China e contra a Europa, tá? Pode ter tarifa ou não lá, mas a Europa está muito fraca, então a gente acredita que dá para manter o dólar contra o euro, contra o yuan e contra a moeda indiana, tá? Com relação à bolsa, a gente está zerado, já vinha zerado, tá? A gente, apesar de acreditar que o Trump é positivo, é pró-business, é pró-crescimento, a gente acha, né, dado o nível atual, valuation, discussão de inteligência artificial, né, DeepSeek na China e tudo mais, a gente acredita que tem muito ruído e prefere ficar de fora da bolsa por enquanto. Agora vamos passar para o Brasil, que a gente viu uma grande reversão, né, dos ativos aí em janeiro, todo mundo pode imaginar, mas vem cá, cadê aqueles ruídos, né? Toda aquela discussão de Brasil, desafios fiscais. Antes de tudo, a gente queria mencionar que, olhando para a economia, né, que nem lá fora, Estados Unidos, olhando para a economia brasileira, ela estava crescendo de maneira muito robusta, acima do potencial, né, um hiato muito positivo, inflação corrente elevada, a gente acredita aí, projeta aí 6%, tá? De inflação para esse ano, um pouco mais, um pouco menos, expectativas desancoradas e ainda desancorando. Tá? Então, esse era o cenário. Olhando só para a atividade econômica, o Banco Central estava subindo a Selic, né, porque tinha uma atividade muito forte, e os riscos fiscais que se somaram ali no final do ano só exacerbaram esses movimentos. Tá? Então, é importante ter isso na cabeça. O fiscal só exacerbou o movimento que a Selic já vinha tendo de alta, mas aí o que aconteceu em janeiro, né? A gente viu uma volta muito forte dos ativos. A gente acredita muito dessa volta dos ativos brasileiros, a calmaria que a gente teve lá fora. Então, que nem a gente comentou, o Trump Trade estava muito forte, pegou em moedas de emergentes, e com a entrada do Trump, o Trump Light, né? Até agora não fez nada, nenhuma tarifa desde a posse até agora. E também a gente tem que dar um crédito com a redução dos ruídos domésticos, assim, menos barulho de fiscal, né, menos intervenção do governo e tudo mais na política monetária, menos ruídos, isso também ajudou um pouquinho, tá, os ativos a acalmarem. Tá? Então a gente viu aí em janeiro os ativos brasileiros surfando, né, um forte movimento de fluxo de recursos para países da América Latina, principalmente. A gente está focando nisso, que os melhores desempenhos foi de Brasil, foi de México, parte da moeda chilena, colombiana, tá, e tudo mais. Então, esses ativos que pagam juros, né, high yield, eu diria assim, tá, e combinados, tá, então, com a postura mais rock do Banco Central brasileiro no final do ano passado, eu acho que isso tudo trouxe recursos também, principalmente para o Brasil, que outperformou qualquer país agora em dezembro, tá? Então, eu acho que o Banco Central, tanto a intervenção que ele fez no câmbio, tá? E principalmente a forte elevação dos juros aí para níveis que a gente acredita que vai ser mais para 15, tá? Então, eu acho que isso aí, quando deu uma acalmada lá fora, isso ajudou. E agora, né, os agentes, principalmente os estrangeiros, estão olhando muito para carry, para tudo mais.
e acabaram botando o dólar aí abaixo, agora de 5,80 e tudo mais. Tá? Então, passando para posições que a gente vinha carregando, a gente já tinha comentado, os ativos tinham andado bastante em novembro e dezembro, a gente já tinha reduzido substancialmente nossas posições, a Bolsa, por exemplo, a gente reduziu 80% da nossa posição vendida, juros, a gente estava tomado em juros nominais, na inflação implícita a gente zerou o tomado em juros nominais, o dólar a gente estava com uma posição pequena já, tá? Naqueles níveis de 6,10, 6,15, e mesmo assim, né, posições pequenas, a gente sofreu porque os ativos voltaram muito, tá? Falando de juros, tá? O Copom, a gente acredita que ele tem que levar os juros a pelo menos 15, porque 15, tá? Mesmo ele sendo sensível a dados de atividade econômica, que nem o Genta comentou, a atividade econômica é uma consequência necessária, então ele precisa ver isso para que a inflação convirja para a meta. Mas eu acho que o cenário foco está em 15, ele tem que levar pelo menos para 15, porque ele não tem nem projeção na meta, tá, com a Selic a 15. Então, a gente acha que a curva está começando a ficar em preços em níveis mais justos, precificando em torno de 15,40, 15,5 na curva, tem prêmio, né? Então, o que a gente está mantendo hoje é uma posição tomada em inflação implícita, mesmo que pequena, tá? Porque a gente acha aí que tem pouco a perder no atual momento, com a inflação que a gente projeta perto de 6, uma inflação implícita perto de 6,5, 6,60, a gente acredita que vale carregar ainda, tá? Com relação ao câmbio, a gente está olhando ainda um cenário local com fiscal desafiador, é importante falar assim, o fiscal continua desafiador para frente, no fronte doméstico, somado com as incertezas do Trump, a gente continua carregando uma pequena posição comprada, tá, aqui contra o dólar, tá, comprada em dólar contra a moeda brasileira, contra o real. Mas a gente sabe das dificuldades, né, desse fluxo de recursos, então a gente não quer aumentar, porque a gente quer ver até onde pode ir, tá, esse movimento. O CDS, a gente era tomado em CDS ali em novembro, dezembro, a gente reduziu metade da posição, tá, e também estamos aguardando, porque voltou 80% do movimento agora em janeiro. E por fim, Bolsa, a gente tinha reduzido aí 80, a gente acabou praticamente de reduzir tudo agora, quando a Bolsa bateu perto de níveis de 120 mil, a gente já achou, né, já estava barata, ficou mais barata ainda, e a gente preferiu ficar fora da posição vendida em Bolsa, tá, mesmo sabendo do cenário desafiador aí para frente, tá, com relação a juros e tudo mais. Em América Latina, a gente estava tomado em juros chilenos e continua tomado em juros chilenos, tá? Porque é o único país ali da América Latina, o Brasil já está subindo e o Chile cortou muito e parou de cortar exatamente agora, tá? Então a gente acha que o próximo passo é de alta, a gente está tomado em juros chilenos, tá? Então com isso eu encerro aqui a minha parte, quero passar a palavra para o Marcos Peixoto, gestor de renda